Graça e paz, boa noite. Amém. Irmãos, como está a sua expectativa hoje? Cutuca o seu vizinho aí, pergunta para ele. Como é que está a tua expectativa hoje? Vocês sabem que eu sempre começo assim, né? Cadê a expectativa? Se não tinha, tem que começar agora, amém? Tem que começar agora a expectativa, irmão. Deus está aqui, amém? Amém? E Ele já está reconhecendo aqueles que estão com expectativa. Quem quer ser pego por Jesus aqui? Cria expectativa, irmão. Olha a chance aí, a expectativa, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5, 13. Amém? Amém? Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já preparou e tudo aquilo que o Senhor vai fazer ainda entre nós, Pai. Por favor, Pai, eu te peço que o Senhor esteja na liberdade, conduzindo, Pai, todo o ensinamento, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. E que nós possamos, Pai, saber mais de Ti, que nós possamos entender daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Fique à vontade, Espírito Santo, é o que nós te pedimos agora. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos falar sobre liberdade hoje. Amém? Paulo, ele já estava na sua terceira viagem à Galícia, né? A igreja de Gálatas, e ele já havia os irmãos cristãos vivendo lá, amém? Já havia crente lá. E o que acontecia? Se você ler esse capítulo do 1 até o final dele, do 5, aliás, você vai ver que Paulo está dizendo sobre a questão das práticas que ocorriam naquele lugar. Todos conheciam já Jesus, Deus, pela graça de Jesus, porém eles continuavam a discutir práticas humanas, amém? Então assim, Paulo toda vez, é a terceira vez que ele volta e ele se depara com eles na discussão do ser humano sobre práticas para se atender a Deus, para se achegar a Deus, para se conhecer Deus. Quer dizer, ele entrava dentro do lado do que era preciso ser feito, das obras. E Paulo, ele dá um recado muito claro sobre as pessoas, né? Que ele chega a perder a paciência com essa discussão, dizendo que vocês ficam sobre circuncisão ou não, é para fazer, não faz e tal. Bom, você está na dúvida, então você já corta tudo lá fora. Ele fala isso, curto e grosso. E aí, assim, o que me fez pensar analisar o que Deus me incomodou sobre essa questão dessas pessoas terem um conhecimento tão próximo de Jesus através de um de seus discípulos diretos, né? E eles ainda caírem em contradição ou ficam dificultando a palavra de Deus na vida deles. O que estava levando isso? Acontecia o quê? Paulo ia lá, né? Pregava, o Espírito Santo descia, né? A igreja caía, e aí Paulo saía, porque ele era um itinerante, ele continuava a viagem dele, e o que acontecia? Ficavam aqueles que tomavam o lugar dele, homens, não é? E esses homens, eles ficavam ensinando, deturpando, botando dificuldade dentro do que aconteceria na vida desses cristãos. Eles ouviam de Paulo, mas Paulo virava as costas, virava a esquina, eles já caíam em erros e em dúvidas sobre aquilo que eles deveriam fazer, agora que Paulo não estava mais com eles. E por que acontecia isso com homens?
Paulo diz que eles foram livres. Ele diz aqui: pois vós, irmãos, foram chamados à liberdade. Então assim, vocês estão livres. Amém? Mas essa liberdade, ela fosse usada para as práticas, para a vontade de Deus, e não para as práticas do homem. E justamente ele encontrava isso lá. Na terceira vez dele, ele encontrava os homens preocupados com aquilo que remetia ao homem, não a Deus. Não é? É igual você vir para a igreja e ficar preocupado com que roupa você vem, irmão. Deus não está preocupado com a roupa que você vem. Deus está preocupado que você venha. Amém? Ele não vai se preocupar, mas Ele quer que você crie expectativa. Não importa o problema que você está passando, mas Ele está preocupado isso com você. Ele está preocupado isso comigo. E por que aquele povo se deixava influenciar? Por que aquele povo tinha experiências grandiosas na presença de Paulo? Não é? E eles se deixavam influenciar por assuntos tão bobos. Eles ficavam perdendo tempo em vez de fazer aquilo que era mandado eles fazerem. No meu entendimento, você vê que é uma característica que eles apresentavam. E a característica que esses homens apresentavam era uma característica que eles tinham pouca ou eles não tinham uma vida espiritual ativa. Na frente de Paulo, eles oravam, eles faziam tudo que era necessário, aquilo que Paulo fazia. Mas a partir do momento que Paulo não estava lá e entrava outro homem, eles seguiam esse homem. Eles não tinham uma vida espiritual ativa diante de Deus. Eles tinham uma vida espiritual ativa diante de Deus. Tinham experiências espirituais? Lógico. A Bíblia diz que aquele que ora, o Espírito Santo visita, amém? Ele visita, mas ele pode vir e ir embora. Ele é fiel, irmão. E o que acontecia com esses homens é que eles tinham grandes experiências diante de Paulo, e de repente Paulo ia embora, eles deixavam de fazer aquilo, faziam por vontade outras coisas. E eles eram livres. Nós quando conhecemos a Jesus, nós buscamos o quê? A liberdade dele, não é? Quem gosta de ser livre aqui? Ontem na TV, acho que na TNT, passou de novo aquele filme do Mel Gibson de Jesus. Como é que chama? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Eu já tinha assistido já algumas vezes, mas faz tempo que eu não assistia, né? E ali, assim, é bom você recordar, porque o homem é visual, não é? O homem é de ouvido. Ninguém vê Deus aqui, irmão. Nós precisamos dos nossos pastores para que a palavra de Deus venha aos nossos corações, para que nós sigamos eles, amém? E lá não era diferente. Os homens procuravam em Paulo o quê? Deus. A partir do momento que Paulo não tinha Paulo, entrava o José, eles seguiam José. Só que José, ele estava equivocado. Ele não tinha uma vida, ele não tinha uma afinidade com Deus. E ele fazia o quê? Perdia tempo com modos e maneiras de agradar a Deus. E esses homens ficavam perdendo seu tempo em achar modos e maneiras para atender a Deus, para alcançarem a Deus. E Paulo estava justamente dizendo isso: olha, vocês são livres, mas a liberdade que Deus está dando para você não é a liberdade para vocês ficarem pensando no umbigo de vocês, é para vocês pensarem naquilo que Deus quer que vocês façam. Trazendo para a nossa realidade, a gente pensa o quê? A gente analisa de qual maneira? Quando nós conhecemos a Cristo, nós somos livres, nós gostamos da condição de ser livres, não é? Da gente ser livre, de que tudo aquilo que pertenceu um dia à nossa vida, de erros, de coisas erradas que nós fizemos, fomos libertos, amém? Nós gostamos disso, não gostamos? É uma sensação boa. O problema é que quando a gente conhece essa liberdade, a gente normalmente procura Jesus quando a gente está com um problema, a gente começa a andar com Jesus, a gente começa a andar com o homem de Deus. Nós tivemos prova disso. O pastor teve ontem com esse pessoal ontem trabalhando, que são pessoas que estão andando no corpo da igreja, amém? E o que acontece? O ser humano, ele é visual. A partir do momento que Deus começa a suprir as dificuldades dele, as vontades dele, quer dizer, ele começa a se sentir livre fisicamente, o que ele começa a fazer? Ele começa a criar asinha. Aí ele começa a querer ser livre longe da palavra de Deus.
Ele quer ser livre no mundo. E ele começa a procurar o mundo para ser livre. A liberdade de Deus dentro da igreja, dentro dos irmãos, talvez já não é mais suficiente para mim. Agora eu preciso ir para o mundo para eu ser livre. Eu quero... Não, porque a primeira coisa que você escuta fala assim, não, eu posso ir lá porque aquilo lá eu sou liberto. Eu sou livre daquilo lá. Aquilo lá não me pega não, pastor. Eu posso ir sem medo porque aquilo não me pega. Sabe o que é isso? A pessoa já está querendo sair da liberdade de Deus. Ele quer ir para a liberdade do mundo. E é aí que mora o perigo, irmão. O que significa isso? Trazendo isso daí para a Bíblia, a gente traz em Lucas 15, 11, quando fala do filho pródigo. Amém? O filho pródigo, ele era um menino bem criado, bem nascido, com estrutura, com família, né? E um belo de um dia, ele desejou o quê? Ser livre. É ou não é? O que ele buscava era ser livre. E ele fez de tudo. Ele fez o pai dele dividir a parte da herança dele para ele ser o quê? Livre. Para que ele pudesse viver as vontades dele. E não é diferente da gente. Quando a gente tem uma vida espiritual pouca, ou que não existe, ou que ela é momentânea e que ela muda, ora sim, ora não, o que acontece com a gente? A gente começa a criar a liberdade nossa. A gente começa a querer provar certas coisas que atendem à nossa liberdade. É ou não é? O filho pródigo, ele queria ter a sensação de ser livre, de fazer aquilo que bem entendesse. E ele fez, não fez? Ele viveu uma vida o quê? Uma vida louca, não viveu? Até acabar. Foi ou não foi? E Deus, e Deus ainda foi misericordioso que não deixou ele morrer, irmão. O que significava o filho pródigo para a gente? Significa que ele não conhecia o pai que ele tinha. Ele podia ser livre dentro de casa. Ele podia ser livre aonde todas as coisas cooperavam para ele e para a família dele. Mas não, ele quis ser livre lá fora, aonde toda a liberdade ela conduzia para o benefício de quem? Dos outros, irmão. Se você for para o mundo, você pode ter certeza que lá você vai ter um monte de amigos, irmão. Mas um monte. E esses amigos só vão ensinar coisa ruim, irmão. Só coisa ruim. E quando você fazer a coisa que ele está falando para você fazer, e você errar e você cair, você pode ter certeza que esse teu amigo, ele vai desaparecer. Ele vai sumir da tua vida. Sabe por quê? Porque ele tirou de você aquilo que ele queria. Irmãos, não existe liberdade longe de Deus. A liberdade que nós temos, que nós vamos viver, é uma liberdade condicionada aos cuidados do Pai. É uma liberdade com limites. A gente pode fazer qualquer coisa? Pode, não pode? Pode ou não pode? Pode. Mas tudo é certo fazer? Não. São limites, irmão. Aquilo que Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas é isso. Vocês são livres, mas não façam para você, façam para Deus. E o que a gente vê? O menino pródigo que tinha tudo. Porque a Bíblia mostra que ele não era um filho de um homem de salário mínimo, não. Ele tinha posses, irmão. Tanto que ele sabia que ele viu a posse que o pai tinha, ele falou, eu quero a minha parte. E eu vou viver. E eu vou viver a minha liberdade, gastando, comendo, bebendo, fazendo o que eu quiser. E ele fez, não fez? E o que aconteceu com ele? Ficou no pó, não ficou? Ficou no pó, irmão. Como cada um de nós já ficou um dia, não ficou? E a gente voltou para o Pai, porque a gente sabia que só no Pai a gente podia ter essa liberdade de volta, amém? Irmãos, a falta de conhecimento do Pai faz o quê? Com que nós busquemos uma liberdade lá fora. E Deus me falou uma frase muito pesada, que eu compartilhei com o pastor, que é assim, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Liberdade, para quem não sabe ser livre, não é liberdade, é suicídio. Liberdade, para quem não sabe ser livre, não é liberdade, é suicídio. Irmãos, nós não podemos querer ser livres nesse mundo, irmão. Nós não podemos compartilhar
do que o mundo prega hoje para nós, para os nossos filhos, irmão. Não podemos. Sabe por quê? Porque o que eles pregam lá fora é suicídio. Nós não temos condições humanas de prevalecermos contra o mundo, irmão. Não temos. Então assim, você só vai conseguir viver no mundo se você estiver debaixo da liberdade de Deus. Porque ela é a única que vai te sustentar e que te vai livrar de todo o mal que ele pode causar para você. Hoje nós vemos centenas de milhares de pessoas procurando algo para se fazer, tentando fazer alguma obra social em tantos lugares hoje que a gente vê. Cianorte é uma cidade pequena, tantas pessoas querendo participar para doar, para fazer alguma coisa. Por quê? Porque a necessidade, irmão, de fazer o bem. Não se suporta mais o mal que existe em nossa terra. Não se suporta, irmão. Hoje é necessário que o ser humano ele possa recuar e voltar às verdades de Deus, para que o bom coração do homem possa prevalecer. Porque do contrário, irmão, é só o mal que vai acontecer lá no mundo. Filho pródigo foi isso. Saiu com dinheiro. Quantas pessoas aqui a gente conhece que tem muito dinheiro na cidade ou no país, e você vê que o fundo dele, com tanto dinheiro, é sempre a ruína, irmão. Sempre a ruína. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele sempre está na ruína. São pessoas doentes, irmão. Pessoas doentes de alma. Pessoas que são tristes. O filho pródigo foi usado para dar um exemplo para todos nós, que quando a gente sai da liberdade de Deus, e a gente conhece a palavra de Deus, Deus nos dá uma segunda chance, amém? E Deus está dando uma segunda chance para a gente hoje, amém? Talvez a gente tenha vivido uma vida dupla, irmão. Talvez nós temos buscado a liberdade lá do mundo, não com grandes pecados, mas com pequenas mentiras, não é? Comportamentos errados, irmão. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós colocamos para dentro da alma, irmão. Isso são os pequenos. Isso são aquilo que são as raposinhas que vêm nos buscar para tirar da presença e da liberdade. E sabe o que o ser humano é capaz de fazer? O mais de tudo que você tem que pensar que ele é capaz, que ele se auto-engana, irmão. Ele acha que mesmo vivendo a liberdade do mundo, ele está vivendo a liberdade de Deus. Chega no domingo aqui, anda como crente, fala como crente, até cheira como crente, irmão. Mas que crente não tem nada. A gente tem que ser muito atento a isso. O mundo hoje prega uma liberdade sem limite. Hoje você pode fazer tudo, exatamente tudo que você quiser. Você não é obrigado a obedecer ninguém, nenhuma hierarquia. É isso que os nossos filhos estão ouvindo lá fora. Os comportamentos daqueles que estão no comando são ditos dessa maneira. Você rouba e você não vai ser punido. Liberdade de expressão, de agredir, não é? De roubar, de falar mal. Eu estava falando sobre a Escola da Fé, sobre aquele caso daquele rapaz que fez aquela brutalidade que matou a mãe e depois matou o farmacêutico, né? E o que mais me deixou triste de tudo isso, eu não conheço ele, nem a família, nem nada, irmão. Fiquei triste, lógico, mas qual que é o primeiro sentimento que nos toma? De raiva, não é? Que matou um pai de família, né? E a gente julga o rapaz, a gente quer o que dele? A morte, a gente quer o pior dele. Irmãos, é esse comportamento que Deus espera da gente? Nós temos que ser sal da terra, irmão. Nós temos que ser luz do mundo. E eu vi vários cristãos foram os primeiros a condenar o rapaz. Sim, eu não conheço ele, irmão. Como eu também não conheço a mãe dele que morreu, nem também o rapaz da farmácia. Mas eu creio que o meu papel aqui não é de condenar ele. Eu não sou santo, irmão, e você também não é. Porque se nós formos santos, nós estaríamos morando no céu, amém? Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos procurando a estatura ideal para ser chamados e reconhecidos como filhos. E isso significa que nós não podemos julgar, nós não podemos ter atitudes dos homens perante os homens. Amém?
Em Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim. Se alguém aqui aceitou Jesus como Senhor Salvador, naquele momento que ele aceitou, tudo aquilo que você acreditava, tudo aquilo que você queria, ficou por terra, irmão. Agora é só a vontade de Deus que prevalece na tua vida. E o julgar, e o mentir, e o roubar, e a liberdade do mundo, não pode fazer parte da nossa vida, irmão. Não pode. Mas nem por um momento, irmão. Porque esse momento pode ser o tempo que Jesus volte e você não tenha tido tempo para se consertar. É muito sério, irmão, é muito séria a palavra de hoje, porque assim, Deus me incomodou e tem me incomodado muito sobre a questão dos cristãos estarem confundindo liberdade com libertinagem, irmão. Nós somos libertos, sim, libertos daquilo que o inimigo um dia nos prendeu, para que nós possamos ter acesso ao céu, amém? E é só isso, irmão, é só isso, essa liberdade. Você não vai estar livre aqui dos pecados, você não vai estar livre aqui do mal do mundo, de nada disso, das pessoas ruins, até de você. Você vai passar esse tempo todo com esse mal aqui, você não está liberto disso. Jesus não disse que a liberdade dele é para que nós vivamos uma vida tranquila na terra, irmão, pelo contrário. O final nosso é a perseguição. A liberdade que ele diz é que aquilo que nos acusava não mais nos acusa, e agora nós temos caminho livre ao Senhor, amém? E que essa liberdade nos será cobrada por aquele vizinho, por aquele teu irmão que não conhece essa liberdade que foi dada para você. Paulo diz: a liberdade foi dada não para vocês, não para vocês, mas para que a obra do Senhor aconteça. E nós estamos parados em grupos, em igrejas, que a gente vive um clube do bolinha, aonde eu me importo com aquele que está do meu lado, mas com aqueles que estão lá fora. E aquele que está no emprego. Nós temos visto pessoas sofrendo mal de emprego, irmão, e a gente não tem orado, e a gente não tem feito a vontade de Deus, a gente não tem orado e intercedido por essa cidade. Existem formas e maneiras que são colocadas hoje dentro da nossa igreja como ensinamento, que são deturpadas, irmão. A nossa vida, a nossa liberdade, essa colocada por Deus, não é para essa terra, não é, amém? Não é, irmão. A liberdade é para que nós possamos trabalhar para o reino de Deus e para que nós possamos fazer o reino de Deus acontecer. E tudo isso acontece, irmão, por uma simples coisa, porque nós temos a falta da vida espiritual. Nós temos andado em dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho do mundo. A vida espiritual, irmão, ela não é de pico, ela é de constância, amém? Nós temos os cultos de domingo aqui, não é só porque é o culto que você se rasga aqui e você não vai fazer isso durante o resto da tua semana. Você vai fazer sim, irmão, no teu trabalho, na tua casa, porque é o teu papel como cristão. Deus espera que você faça isso. Deus espera porque Ele te libertou para isso. Pessoas estão morrendo hoje de maneira que não conhecem o Senhor Jesus. É incrível falar numa época dessa, né? Que a gente tem tantos meios de comunicação e pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus, irmão. Eu custei acreditar nisso, viu? Eu custei. Eu sempre falo isso. O estado menos evangelizado do Brasil é Sergipe. Sergipe. Você quer ser missionário, irmão? Vai para o Sergipe, vai para Sergipe. Não precisa ir lá para outro país não, irmão. Vai lá para Sergipe, porque lá é um dos povos menos alcançados do Brasil. Numa época dessa, irmão, que se rouba bilhões e bilhões, e tem pessoas no Sergipe que não conhecem Jesus. E alguns missionários estão indo lá, assim como os missionários que vão para a Ásia, para a África, estão indo lá. E o que nós temos feito? O que nós temos feito com a liberdade? A gente tem se acostumado com a liberdade de Deus e a gente começa a querer ter outras liberdades. Por quê? Porque a nossa vida espiritual, ela está baixa.
Nós precisamos nos concentrar, nós precisamos aumentar o nosso esforço para que a nossa vida espiritual, ela possa ser cheia todo o tempo, irmão. Todo o tempo. Porque pessoas dependem de nós para que a igreja de Deus seja estabelecida na vida dessas pessoas. Amém? Uma semana de festa para nós, aniversário da cidade, mas é uma semana de muita tristeza, irmão. Eu moro num prédio, ali no centro, e atrás do meu prédio, nós temos um prédio de 4 andares, que o meu fica um andar acima, né? E é um prédio pequeno, e vira e mexe, os apartamentos são pequenos, é para estudante, a gente sabe que são estudantes. E uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, dependendo da condição financeira, esses jovens se reúnem no alto desse prédio, que é uma área aberta, nem coberto quer dizer, se estiver chovendo eles não podem se reunir, irmãos, e eles bebem, irmão. Hoje pela manhã, não tem nem luz para você ter ideia, não há luz naquele lugar, eles põem uns abajur só para conseguir ver, e não vão nem para comer, é para beber. E hoje pela manhã a gente consegue ver o estrago. Hoje eu contei, eles deviam estar umas 15 pessoas, 15, 16 pessoas, né? A sua maioria era mulher. Eu contei hoje 9 garrafas de vodka, irmão. Vazias, porque estavam lá. Cheias, te garanto que eles não deixariam lá, né? Estava vazia, irmão. Um para cada lado. E está sujo até agora. E eu fico triste, porque eu me cobro por isso. E eu cobro a minha esposa por isso. Esse é o mundo que os meus filhos estão crescendo. Esse é o mundo que os meus filhos vão ser concorridos. E a batalha é dura, irmão, é difícil, porque a gente quer fazer o melhor para os nossos filhos, não é? A gente quer o melhor para nós. E o mundo tem oferecido uma liberdade que não tem limite. E sabe o que acontece com o ser humano, irmão? Isso seduz. Nós temos casos e casos de pessoas aqui que não estão na igreja mais, porque o mundo os seduziu de novo. Um dia eles conheceram a Jesus como nós conhecemos. Um dia eles estiveram sentados aqui como cada um de vocês estão. Mas hoje eles estão lá fora. Sabe por quê? Porque o mundo seduziu. Porque a vida espiritual dele estava fraca. E qual que é o nosso papel? É identificar, e nós temos muleta. Nós temos que ajudar as pessoas que têm a vida espiritual, estão com a vida espiritual, talvez por um problema de saúde, não é? Talvez por um problema financeiro que tem assolado nossa nação, sim, né? Talvez até por uma condição de esfriamento espiritual dela mesma, talvez uma desilusão. E qual que é o nosso papel? Como irmão, como corpo, é a gente buscar essas pessoas e que nós possamos trazer de novo para o seio da igreja. Amém? Irmãos, a liberdade do cristão não é uma licença para pecar, mas é sim uma oportunidade para servir. Se você está aqui, eu creio que você quer servir, amém? Eu creio aqui que se você está aqui, essa igreja é uma igreja que trabalha muito, irmão. A gente que entra no ministério, a gente sabe quanto a gente rala, quanto a gente trabalha. E a gente não rala por dinheiro nem por nada, é simplesmente para poder cumprir a obra de Deus, amém? A gente tem um direcionamento do pastor Leonel, e é ali que a gente segue, irmão. E nós precisamos de um exército, nós precisamos de pessoas com a vida espiritual em dia, que estejam cheios do Espírito Santo, para que obras como a de ontem aconteçam, mas obras como essa aconteçam todos os dias na nossa vida. Em onde nós estivermos, irmão, numa fila de banco, numa fila do PA, aonde é que você estiver, você tem que fazer a diferença. Porque essa é a liberdade que Deus deu para a sua vida e para a minha vida. E nós seremos cobrados por isso, irmão. Então talvez a gente está satisfeito com aquilo que nós temos feito, não é? Não, eu já ajudo o pastor François na obra, lá no Capper. Tá bom, essa é a minha cota. O resto eu vou viver da minha vida para mim. Irmãos, não há mais tempo para você viver para você. Porque você já não vive mais para você. Amém? Hoje você vive pela vontade de Deus, porque ela é a única que tem que prevalecer na sua vida. E as pessoas estão desatentas, estão vivendo um evangelho enganador, um evangelho que trazem a nós que nós possamos ter coisas e mais coisas na terra, como se a Bíblia dissesse que nós vamos levar isso para o céu, não é? Irmãos, pessoas estão sendo dragadas, pessoas estão morrendo todos os dias, em todos os lugares, sem conhecer a palavra de Deus.
E hoje, eu creio que se você está aqui, como eu, pecador, errante, que tem todos os defeitos do mundo, mas que quer fazer uma diferença, que quer honrar a liberdade, como a do filme ontem que eu assisti, o sacrifício de Jesus para que essa liberdade aconteça. Eu quero honrar isso, irmão. Eu quero honrar aqui, para aquilo que eu posso fazer. Talvez pelo que eu posso falar, talvez pelo que eu possa investir, irmão. Talvez porque as minhas mãos possam fazer, mas eu quero fazer, amém? E talvez você está nessa noite aqui, também precisando disso, irmão. Você tem um concerto com Deus, você procurar aquilo que Deus tem para a sua vida, e que Ele já te disse há tempos atrás, e você abriu mão, e você esqueceu, porque a tua liberdade, a liberdade de Deus foi trocada pela liberdade do mundo. Hoje Deus está te dando uma chance, para que você recupere essa liberdade, amém? Para que aquilo que aconteceu na sua vida até 1 hora atrás, antes de você estar aqui, fique no passado, irmão. E que daqui para frente você tenha uma nova liberdade, a liberdade de Deus. E que você possa honrar a liberdade de Deus que Ele te deu, e Ele vai te dar, e é gratuito, é pela graça, é pelo amor, e que você possa levar isso a outras pessoas, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria chamar você para orar. Eu queria que você orasse nesse momento por tudo aquilo que Deus fez na tua vida, irmão. Por tudo aquilo que Deus vai fazer ainda na tua vida. Talvez você veio aqui hoje triste, chateado. Talvez você nem queria estar aqui, irmão. Mas você pode ter certeza que você veio aqui não é pela tua vontade, é pelo propósito de Deus na sua vida. Amém? Eu queria que você orasse pelo aquilo que Deus fez na tua vida até hoje, irmão. Pelo tudo aquilo que Ele vai fazer ainda pela tua vida. E que você possa, irmão, se dispor a ser livre. Você possa se dispor a ser liberto. Amém? Para que obras maiores possam acontecer por intermédio da tua vida, irmão. A obra de Deus não pode parar. Se a sua vida está boa, se está tudo tranquilo, irmão, se preocupe. Se preocupe. Porque nós já estamos no começo das dores, irmão. Amém? Nós estamos no começo das dores. Não há mais tempo bom para os cristãos, para aqueles que servem a Deus. Entendam isso. Não é que a sua vida vai ficar ruim, não, irmão. Mas pode ter certeza, porque agora para frente, a colheita está aí, irmão. E nós vamos ser cobrados por essa colheita, amém? Deus espera que nós nos levantemos como pessoas que possam fazer essa colheita de pessoas que estão indo para o inferno, irmão. E é preciso que nós estejamos preparados. É preciso que nós estejamos com a vida cristã em dia, irmão. Amém? Eu queria que você curvasse a tua cabeça e você orasse, irmão. Mas que você intercedesse por aqueles que você conhece e por aqueles que você talvez não conheça, irmão. Que tem passado por dificuldade. Talvez você tenha passado dificuldade, irmão. Talvez você tenha passado por tristezas no dia a dia. Você tem passado tristezas no seu trabalho, na tua família, irmão. Saiba que toda essa tristeza que você tem passado, irmão, você tem um propósito para a tua vida. Você tem um propósito, irmão. Deus quer te lapidar, Deus quer te preparar, Deus quer te colocar na situação do filho pródigo voltando para o pai. Que você vai receber um boi cevado, irmão, de bênçãos, de sabedoria, de ousadia, irmão, para que você possa tocar em vidas, que você possa salvar vidas, irmão. Pessoas que precisam hoje estar no meio do povo de Deus, irmão, estão perdidas no mundo, estão sendo dragadas pelo inimigo, irmão, porque não há uma pessoa ao lado dela, irmão. Irmão, essa dor não pode ser de um só, não. Essa dor foi distribuída para a igreja, irmão, para que essa igreja de Deus, essa igreja que conhece a palavra de Cristo, ela possa fazer a diferença na vida das pessoas que estão lá fora, irmão. Não é possível que essa igreja tenha bancos vazios, irmão. Essa igreja deveria estar lotada. Deveria estar lotada por pessoas, irmão, por vidas ganhas por Jesus, e não por nós que já conhecemos a palavra, irmão, que já conhecemos a liberdade de Cristo. Mas elas continuam vazias. Elas continuam com o seu templo vazio, irmão, porque nós não fazemos aquilo que nos foi confiado. O Espírito Santo, irmão,
Ele quer que nós sejamos usados, irmão. Ele quer, Ele precisa que nós sejamos a boca de Deus nesse mundo, irmão. Que você nessa noite, você possa se reconciliar com Deus, e aquilo que você talvez não tenha feito, você faça a partir de agora, irmão. A partir de agora, com uma mensagem, com a sua boca, com os seus atos, com os seus pensamentos, com as suas orações. Porque nada mais desse mundo pertence a você, irmão. Nada mais desse mundo te interessa. Somente a vontade de Deus interessa, irmão. Somente a vontade de Deus é que vai fazer pessoas ser livres, irmão, através da sua vida. Erga a sua voz, irmão. Não perca essa oportunidade de você estar pedindo a sua liberdade, de você se reconciliar com Deus, irmão. Deus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, Pai, por essa palavra, por esse momento, Pai, por tudo aquilo, Senhor Jesus, que nós temos feito de errado, ou aquilo que nós temos deixado de fazer, irmão, porque nós estamos preocupados com a nossa liberdade, porque nós estamos preocupados com o nosso querer, com aquilo que nos interessa, aquilo que nos acrescenta, quando na verdade tudo aquilo que o Senhor quer é que nós nos libertemos, Pai, que nós nos livremos de tudo aquilo, Senhor Jesus, que o mundo nos ensina, de tudo aquilo que o mundo tem nos trazido, Pai. As nossas vontades não nos pertencem mais, Senhor, somente as tuas vontades, Pai. Nós queremos estar contigo, cumprindo o teu chamado, fazendo a tua vontade, Pai. Que a cada dia nós possamos ser supridos, sim, pela tua vontade, que nós possamos ser supridos, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, Pai, e que nós possamos levar e repartir isso com outros irmãos, Pai. Nos fortalece, nos dá condições de que nós possamos continuar nesse caminho, Pai, sem errar, Pai, sem hesitar, mas fazendo a tua vontade, Pai. Porque a tua vontade, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, Pai. E nós devemos levar essa vontade a outras pessoas. Te adoramos, Jesus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor com as suas orações. Adore ao Senhor com o seu coração, irmão. Eleve os seus pensamentos. Diga a Deus nesse momento que você precisa dele. Que a liberdade do mundo não te interessa, irmão. Somente a liberdade de Deus, Pai, possa estar sobre a sua vida. Somente a liberdade de Deus possa estar sobre a sua vida. E que a liberdade de Deus na sua vida signifique os limites do mundo, mas signifique um mundo sem limites de Deus, para que você possa fazer obras maiores. Ele te confiou isso, irmão. Ele que espera isso de você. Aleluia, Jesus.